Olá, alunos, boa noite, boa tarde ou bom dia. Como vocês estão? Se protegendo contra o vírus? Bem, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudá-los na matéria, nas atividades que vocês farão. Já postei uma primeira atividade baseada nos conteúdos que nós vimos nas aulas, mas terão outras atividades, e aí eu acho necessário nós recordarmos algumas coisas. Iniciamos então o estudo das sequências. Nós vimos que as sequências numéricas elas podem ter o encadeamento lógico, os números dispostos um após outro pode ter uma lei de formação, ou seja, uma fórmula que determina os números que vêm na sequência, como podem não ter. E nós vimos que essas sequências elas são muito úteis no nosso dia a dia. E depois nós vimos um pouquinho sobre a progressão aritmética um pouco antes de iniciarmos o isolamento. Então, nós vimos uma definição de progressão aritmética. Eu passei para vocês um resumo que eu vou recordar aqui. Então, vocês estão vendo aí. A progressão aritmética é toda a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma dos termos precedentes ou anteriores com uma constante R. O número R é chamado de razão da progressão aritmética. Então, essa constante que vai somar a todos os termos a partir do segundo, a partir do primeiro para obter o segundo, do segundo para obter o terceiro e assim por diante. Esta constante é chamada de razão da PA. Então, está aí uma definição de progressão aritmética. Bom, aqui a classificação das progressões aritméticas. Nós vimos isso também, de uma forma bem rápida e simples, porque não precisamos gastar muito tempo com isso. É que a PA ela pode ser classificada como crescente, quando a sua razão é positiva, como a própria palavra já diz, a PA vai crescendo. Pode ser decrescente, quando a sua razão é negativa, como o próprio termo indica, vai decrescendo. E a PA também pode ser constante, quando a razão é zero, ou seja, você tem os números todos se repetindo, né? Então, uma PA em que os números se repetem indefinidamente é chamada de uma PA constante. Não deixa de ser uma PA, mas é uma constante e a razão é zero, tá certo? Aqui é uma definição importante para quando vocês se depararem com alguns tipos de exercício, de problemas para resolverem. Então, olha só, uma sequência de 3 termos é PA, uma sequência de 3 termos é uma PA, se e somente se o termo médio é igual à média aritmética entre os outros 2 termos. Ou seja, se você tiver uma PA com os termos A, B e C, então, primeiro, segundo e terceiro termo, ele é PA se e somente se, aqui, ele é PA se e somente se, B for igual a mais C sobre 2, ou seja, o termo do meio, que é o B, for a média aritmética entre o primeiro e o último, ok? Então tá aí uma definição importante, que para você resolver determinados tipos de problema vai ser útil. Então aqui a demonstração de como se chegou a isso, tá? Nós temos aí os termos A, B e C, ela é PA, então B menos A igual a C menos B, ou seja, o segundo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro menos o segundo, vocês se recordam disso, né? Que nós vimos que quando você tem essa definição, essa determinação, você tem certeza que você tem uma PA, ou seja, que o resultado é uma constante que vai ser a razão. E também B menos A igual a C menos B. Né? B menos A igual a C menos B, então você tem que A mais B é igual a mais C sobre 2, isolando o B, isolando o termo B, certo? Passando o C para o lado de lá, você tem então que B é igual a mais C sobre 2. Ok? Tá aí a demonstração. Vamos agora para a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral da PA,
como nós vimos, ela é tirada na aula também, vocês devem se recordar, anotaram no caderno, como que a gente chega a essa fórmula do termo geral. Houve uma demonstração também na aula, mas essa é a fórmula do termo geral de uma PA. A N, ou seja, um termo qualquer de uma PA, ela vai ser definida por essa fórmula. A1 mais N menos 1 que multiplica R. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Recordando aí, vocês já têm isso no caderno, já vimos alguns exercícios. Aqui eu não passei para vocês, mas vamos ver isso aqui agora, que é a representação genérica de uma PA. Para a resolução de certos problemas, é de grande utilidade representar genericamente uma PA. Mostraremos a seguir algumas representações. Então, como que uma PA de 3 termos pode ser representada? Uma PA de 3 termos. X, x mais R, x mais 2R. Essa é uma forma. X, que é o primeiro termo. O segundo termo será x mais a razão. O terceiro termo será x mais 2 vezes a razão. Certo? Isso não é novidade para vocês. Ou então, pode ser essa daqui também, a outra forma de representar. Deixa ele focar melhor aqui, deixa ele encontrar o foco. Opa, tá difícil de encontrar o foco aqui, deixa eu distanciar um pouco mais. Tá difícil de encontrar o foco, encontrou. X menos R, ou seja, o termo anterior a X, você subtrai R. O termo do meio é o X. E o termo posterior é X mais R. Então, a outra maneira de representar X menos R, X, X mais R. E a razão, então, é R. Tá? Então, é uma maneira de você representar aí 3 termos de uma PA. Aqui, esse exercício resolvido, vamos dar uma olhada nele aqui, porque vocês vão ter problemas parecidos com este para vocês desenvolverem. Olha só que não é difícil. Determinar a PA crescente, então ele já está dizendo que a PA é crescente, logo você já sabe que a razão é positiva, de 3 termos, sabendo que a soma desses termos é 3 e que o produto deles é menos 8. Ou seja, somando os 3 termos o resultado é 3, multiplicando esses termos o resultado dá menos 8. Ele quer que você determine que PA é essa. Então, o que nós sabemos pela definição, pelo enunciado? Nós sabemos qual o resultado da soma dos termos, que são 3, e qual é o resultado da multiplicação deles, que é menos 8. Então, nós podemos então definir que essa PA será x menos r, x e x mais r, certo? Uma das maneiras de você escrever uma PA genérica. X menos r, então o termo anterior a x, você considera que o do meio é o x, o que vem antes você subtrai a razão, e o que vem depois você soma a razão. Bom, aí, o que nós temos pelo enunciado? Que se você somar tudo, o resultado é igual a 3, que está aqui, Deixa ele encontrar o foco, aqui encontrou. Olha lá, x menos r, mais x mais r. Tudo somado, então, tem que ser 3. Desenvolvendo isso, eu tenho que 3x é igual a 3, logo x vale 1. É a minha primeira equação, x é igual a 1. Ou primeira definição, aí você já descobriu o valor do x nesse caso. A segunda equação que nós vamos tirar do enunciado é essa daqui, x menos r, que multiplica x mais r. Isso tudo é igual a menos 8, certo? Que ele está afirmando que o produto dos 3 termos é menos 8. Bom, aí o que nós vamos fazer? Substituindo 1 em 2, ou seja, eu pego o valor da primeira equação, que eu sei que x vale 1, e substituo na segunda. Então, onde tem x na segunda, eu coloco 1. Então, fica 1 menos r, que multiplica 1, que multiplica 1 mais r, tudo isso igual a menos 8. Então, desenvolvendo, eu descubro que o r pode ser mais ou menos 3.
Bom, como devemos ter uma PA crescente, porque ele está dizendo no enunciado que a PA é crescente, olha lá, ó. Então, o R não pode ser negativo. Nós sabemos que a razão, então, terá que ser 3. O valor que eu vou utilizar aqui não será o negativo, mas o positivo. Então, a PA procurada será x menos R. Eu sei que o x vale 1, então vai ser 1 menos 3. 1 menos 3 menos 2. Primeiro termo. Segundo termo é o x vale 1, então tá lá. E o terceiro termo é x mais r, 1 mais 3, portanto 4. Então, a PA procurada é menos 2, 1 e 4.